Olá, como vai você? Tudo bem? Seja muito bem-vinda, muito bem-vindo. Está no ar o Alesp em Pauta. Você que tem acompanhado a programação da Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo tem percebido que nós, radialistas e jornalistas, temos falado muito sobre a dengue. Mas você já parou para prestar atenção que a dengue é transmitida por um mosquito? E que mosquito é esse? Se fala muito pouco sobre o Aedes aegypti. Na edição de hoje, nós vamos falar sobre esse inseto. E quem vai nos explicar muito bem sobre o Aedes aegypti é o biólogo que está aqui ao meu lado, Francisco Andrade. Seja muito bem-vindo. Muito obrigado pelo convite e bem-vindo a todos. Francisco, como eu já disse aqui então, a gente fala muito sobre a dengue. O assunto está em voga. Isso. E é claro que é muito preocupante. Mas para se chegar à dengue, é preciso, claro, entender o que é o Aedes aegypti, esse mosquito, este inseto que tem atrapalhado muita gente. Sim, é um inseto que tem uma distribuição em todo o globo praticamente, muito bem adaptado, tá? Nas condições do Brasil. Tem temperatura adequada, nível de chuvas adequado nos ambientes. Então, são locais muito propensos para que ele possa se reproduzir. Todo inseto, ele precisa de condições como umidade e temperatura para completar o ciclo biológico deles, né, que é composto por ovo, larva, pupa e adulto. Então, no caso do mosquito da dengue, o Aedes aegypti, ele precisa de uns reservatórios de água para que ele possa colocar os ovos. E aí se desenvolverem larvas, pupas e depois eclode o adulto. Ele existe há quanto tempo esse mosquito, hein? Desde o século XIX tem pesquisas a respeito disso, tá? Pelo menos. No Brasil, desde o século XX, começo do século XX, final do século XIX, ele já estava aqui nas nossas terras. É possível saber de onde seria a origem dele? Como o próprio nome diz, né, Aedes aegypti, em latim, significa odioso do Egito. Então ele veio do Egito, né, e dali se disseminou muito facilmente por embarcações, por meios de transporte para todas as regiões, todos os continentes. Menos a Antártida, né, e os locais onde são muito frios, mas os demais ele se disseminou de forma muito eficiente. Você nos passou agora duas informações interessantes, mas claro, antes de se falar propriamente do frio, eu acho que a gente pode retornar um pouquinho na sua fala. E aí ele está atrelado a uma praga, então, né? Também, eu posso dizer assim, a gente está ali na região do Egito, tem toda uma situação ali, né? Quando a gente fala em pragas, é interessante essa abordagem, porque praga é uma denominação que nós, seres humanos, criamos. Quando um inseto ou algum bicho entra numa população muito alta, que causa um desequilíbrio no ambiente, a gente chama praga. Então, vamos considerar que o mosquito da dengue, sim, ele se disseminou de tal forma nos ambientes urbanos que nós podemos chamá-lo assim de praga. Tá? O Aedes aegypti é um mosquito. Existem diversos mosquitos, né? Se a gente puder falar, por exemplo, os animais, os cachorros, existem diversas raças dos cachorros. Dos gatos, a mesma coisa, e assim sucessivamente. Como que é que a gente entende que aquele mosquito específico é o Aedes aegypti? Muito bem. Ele tem uma série de características que, às vezes, a olho nu, você não consegue discriminar. Então, por exemplo, né, o que é muito famoso, que se fala ultimamente, é que ele tem as pernas listradas, o corpo listradinho, mas nem todo mosquito que é listrado, preto e branco, corresponde ao Aedes aegypti. Existe um primo, vamos dizer assim, que é do mesmo gênero Aedes, mas a espécie é Albopictus, que é bem parecido e só com uma lupa, só com uma leitura mais especializada, você consegue distinguir. O Aedes albopictus, até o momento, não é considerado um bom vetor para o vírus da dengue nos grandes centros urbanos. É mais o Aedes aegypti mesmo, tá?
Já se chegou a algum estudo em relação a isso? É possível notar a presença da dengue no Albopictus também ou não? O senhor falou agora há pouco aqui, né? Nos centros urbanos, mas já foi dito em outros ambientes que ele... Pode ser que no meio rural, né? Pode ser não, no meio rural ele tem uma certa importância epidemiológica, né? Mas assim, é um pouco sobre a competência vetorial. O inseto, ele tem o vírus no seu corpo, né? Ele não tem a capacidade muito fácil de inocular esse vírus nos seres humanos, por exemplo. Então essa é a diferença que acaba acontecendo. Aí volta um pouquinho, porque entre as informações que o senhor nos trouxe, parece-me, e corrija-me, é um inseto que gosta muito do calor. No frio não sobreviveria. Na verdade, assim, todos os insetos dependem muito da temperatura e da umidade relativa ou de água para completar o seu ciclo biológico, que é formado por ovo, larva, pupa e adulto. Então, quando a temperatura aumenta, o metabolismo, a atividade desses insetos também aumenta. Isso contribui para que possa haver aí uma incidência maior, por exemplo, de insetos naquele ambiente. Quando as chuvas aparecem, por exemplo, acometem, aí você tem mais reservatórios para que o mosquito fêmea possa colocar os seus ovos. Então, essa junção temperatura e umidade relativa ou chuvas são assim ideais para que possa desenvolver o ciclo de vida dos mosquitos. E aí teria uma ideia sobre temperatura, por exemplo, em que ele sobreviveria ali, aquela água? Em torno de 20 a 30 graus, é a temperatura excelente, né? Abaixo de 20, uns 15 graus, teria um pouco mais de dificuldade, né? Mas a questão, no caso do Aedes aegypti, é o seguinte: a fêmea sempre vai colocar os ovos nas paredes de um reservatório, nunca na lâmina d'água, nas paredes de um reservatório. Então, esses ovos, quando tiverem contato com a água, eles eclodem. Essa é a estratégia que eles têm de iniciar o ciclo de vida. O problema maior é o seguinte: os ovos ficam nas paredes dos reservatórios e vamos supor que tenha um período de estiagem aí de meses. Não tem problema. Os ovos ficam em período de latência, que a gente fala, esperando o momento em que as chuvas apareçam e a água atinja o nível dos ovos, aí eles eclodem. Então, esse período de latência, segundo a literatura, pode chegar aí a 400 dias, pelo menos. Então, isso é um dado muito importante que a gente deve considerar na hora de fazer todo um levantamento epidemiológico dessa doença. Esse bicho está muito adaptado às condições urbanas. Todos os locais praticamente têm um reservatório. Pode ser uma tampinha, por exemplo, pode ser uma folha que possa acumular água, né, na sua concavidade, que a fêmea possa depositar os ovos nessas paredes e uma hora, quando a chuva acomete, né, chega até os ovos e aí ele eclode. O Francisco nos trouxe essa informação e aí fica aqui para você, telespectador, telespectadora que está nos acompanhando agora no Alesp em Pauta, que é uma seguinte situação aqui. Diante dessa fala do Francisco, não adianta, por exemplo, a gente trocar apenas a água de um recipiente. Você precisa fazer a limpeza desse recipiente. Imaginemos agora, por exemplo, um garrafão. Suponhamos que esse garrafão tenha folhas, flores, talvez, né? Você ali está fazendo, você está cuidando de uma planta ali naquele local. Se você tirar todo dia aquela água, pois bem, vale. No entanto, por exemplo, vez outra, perceba aí na sua casa agora, no seu comércio, nesse exato momento você está acompanhando a gente. Dê uma olhada lá. De repente fica filamentos ali. São os ovos. Os ovos, ali tem que ter muita atenção. Exatamente. Então, o ideal não é somente trocar a água de um pratinho de vaso, por exemplo, ou a água do pratinho onde o gato ou o cachorro costuma beber água. Não, tirar essa água e com uma bucha
fazer uma limpeza de todo o reservatório para retirada dos ovos. Depois você coloca a água nova nesses recipientes. Tá? Então, por exemplo, se a gente tem água acumulada num pneu, tirou a água do pneu, ok, estou livre da dengue? Não necessariamente. Pode ser que nesse pneu sobre ainda os ovos que ficam nas paredes internas desse pneu e a água ainda não tenha atingido, por exemplo. Então seria bom limpar toda a superfície interna do pneu para evitar que esses ovos remanescentes possam eclodir. Haja vista que eles ficam até 400 dias ali paradinhos. A hora que chegou a água, vai eclodir. Eles eclodem, exatamente. Não vai ter jeito. Gente, a gente tem que fazer a limpeza. Não é só tirar a água. E algo importante, né, que cada um de nós é responsável por isso. Né? Cerca de 80% dos criadouros estão nas residências, estão num comércio, por exemplo, estão numa área comum de um prédio, que nem sempre os órgãos públicos têm acesso. O poder público pode fazer as ações de pulverização, de termonebulização, de UBV, por exemplo, aquela fumaça que vai matar os adultos. Mas os criadouros, nem sempre o órgão público vai ter acesso. Se eu falo para você que estão dentro das residências, cabe a cada um de nós, cidadãos, tomar esse cuidado. Francisco, por que só a fêmea é a que tem, de fato, ali, que é o vetor, né? A fêmea ela precisa do sangue para a maturação dos ovos. Então, ela é fecundada, ela vai sugar o sangue, esses ovos são maturados, são desenvolvidos, para que depois possam começar o ciclo novamente. Mas com o macho também ele vai precisar do sangue? Não, o macho ele não pica. Só quem pica é a fêmea. Olha isso, gente, tá vendo? O macho e a fêmea se alimentam, por exemplo, de seiva, de plantas de néctar, em alguns casos, mas só a fêmea que precisa do repasto sanguíneo para a maturação dos ovos. Então, só ela pica. Você falou sobre plantas agora, por exemplo, eles precisam das plantas para se alimentarem. O que atrai o Aedes aegypti a todos nós aqui no meio ambiente? O que é que chama tanta atenção nesse inseto? Ele é um bom inseto no sentido de desenvolver alguma arbovirose, porque ele é atraído, por exemplo, por CO2, que a gente exala agora, nesse momento, ácido lático, que também estamos exalando, a temperatura corporal também faz com que haja uma atração. Então, esses fatores, né, esse cheiro, por exemplo, faz com que a fêmea seja atraída até nós. E é possível que esse mosquito, ele pique os seres humanos em um determinado ponto? Suponhamos, diante dessa sua explicação, nos meus pés, acabo sendo mais picado nos pés do que outra parte do corpo. Por que aconteceria isso? É porque normalmente o raio, né, a ação de voo, é restrita a 1,5 m para baixo, mais ou menos. Então, quando a gente está, por exemplo, sentado, né, e as meias são muito mais frágeis, são muito mais finas do que a calça, por exemplo. Então, são nesses membros inferiores que o mosquito fêmea vai buscar para poder picar. E é fácil ela conseguir atravessar uma meia. Uma calça jeans, por exemplo, seria mais complicado. Né? E aí tem muita questão também, né, de orientação. Se usa uma roupa mais comprida e de que forma isso, por exemplo, se fala muito sobre o carrapato, por exemplo. Usa-se roupas compridas. Você vai para um determinado local, no campo, né, em fazendas, sítios, enfim, vamos usar roupas mais compridas. Nessa questão, para o mosquito Aedes aegypti, né, não chegar até você, também seria essa mesma orientação e em relação à coloração também da roupa que você usa? Geralmente, os insetos eles são mais atraídos, pelo menos o Aedes aegypti, por coloração escura. Então, eles tendem a buscar mais, né, nesses casos. Tá? Mas, assim, não tendo uma opção, vai dessa opção mesmo. Mesmo sendo clara, né, ele vai buscar o repasto sanguíneo de alguma forma, mas preferencialmente ele vai nas roupas mais claras, mais escuras, desculpe. Mais escuras. Isso. Em animais, gatos, cachorros, já
houve algum caso de dengue? É possível que a fêmea possa se alimentar do sangue de cachorros, por exemplo. Isso já foi pesquisado, tá? Mas não que tenham ainda casos deles adquirirem a dengue por causa disso. É possível em estudo? Está em estudo ainda, né? Mas ainda não foi relatado o caso de dengue em animais domésticos. Sim. Por conta disso. Mas a fêmea pode se alimentar do sangue de animais, de cachorros, sim. E aí, enquanto o senhor falava sobre essa questão da roupa, né, vem também uma outra imagem, né? Geralmente os animais, os insetos estão ali no meio do mato, a gente fala, poxa, olha, eu tenho uma árvore em casa, acaba que aparecendo mais mosquito, né, tem um vaso, e isso de fato acontece em lugares também mais escuros dentro de casa. Sim, pode acontecer. Então, por exemplo, por trás de um armário, entre um armário e a parede, por exemplo. Às vezes ficam frestas onde os mosquitos podem entrar ali e repousar. Uma mesa, embaixo de uma mesa, por exemplo. São locais onde ele também pode se abrigar na espera de alguém que passe por ali, e aí a fêmea vai buscar o repasto sanguíneo nessa pessoa. Mas ela fica nesses locais, por exemplo, como um repouso, né? Embaixo de mesa, atrás de armários, atrás de cortinas, por exemplo, são locais propensos a que ele possa se abrigar. E aí esse inseto ele é atraído por esse cheiro. Isso. Geralmente é o cheiro, né? Então isso. O cheiro. O gás carbônico, o ácido lático, né? Acaba atraindo a fêmea para o repasto. É possível que o inseto pique 1, 2, 3 vezes mais de uma vez? Sim, sim. Tem casos relatados, né? Por exemplo, a fêmea, na hora de fazer um repasto, ela pode picar mais de uma pessoa, com certeza. Tá? E aí, se ela estiver infectada com o vírus da dengue, ela vai transmitindo para as demais pessoas. Tá? Na vida toda da fêmea, ela pode transmitir para mais de 200 pessoas, por exemplo. Gravíssimo, sério. Sim. Então, uma forma muito rápida de disseminação do vírus. Sim. E todo o Aedes aegypti é um vetor ele é um vetor, ponto. Sim. Mas ele carrega consigo o vírus o tempo todo? Não, nem toda fêmea contém o vírus da dengue. Tá? Mais ou menos 50% das fêmeas estão infectadas com esse vírus, mais ou menos, tá? Mas não quer dizer que uma vez que eu seja picado, primeiro, precisa saber se realmente é Aedes aegypti. E segundo, né, se essa fêmea tem o vírus, né, no interior do seu organismo ou não. Tá? Mas não quer dizer que todas as fêmeas tenham o vírus da dengue. O mosquito vive até quanto tempo? No caso do Aedes aegypti, cerca de 30 a 40 dias, vai depender das condições climáticas do ambiente onde ela está inserida. Tá? Então, assim, o ciclo de vida do ovo até o adulto demora cerca de 7 a 10 dias. Depois o adulto eclode e aí fica por uns 20 a 30 dias, ou até 40, dependendo do ambiente e das condições. E aí numa situação de alastrar para os ovos, porque vamos tentar entender uma outra situação aqui também. A fêmea, ela chupa o sangue, sim, né? E aí automaticamente os ovos estão todos contaminados. Se a fêmea já estiver com esse vírus, ela vai transmitir para os embriões que estão lá nos ovos esse vírus também. Então, o embrião já contém esse vírus, a larva, quando vai eclodir, já tem esse vírus e aí vai se disseminando pela população. Francisco, existem estudos de forma que o mosquito não contraia o vírus? Tá certo, né? Falar, não, ele vai contrair o vírus. Sim, tá certo, é correto. Né? Existem estudos de forma que um controle biológico pode ser executado. Então, por exemplo, existem empresas que fazem um criadouro de mosquitos machos transgênicos, ou seja, alguma alteração no genoma
desse mosquito macho. No caso, ele pode produzir uma proteína que a fêmea vai produzir em excesso e acabar morrendo. Por exemplo, já tem estudos, isso já é uma realidade no Brasil e no mundo. Tá? Então, são soltas em algum ambiente uma população de machos transgênicos que contém essa modificação genética. E aí eles vão cruzar com as fêmeas daquele ambiente, e aí quando os ovos se desenvolverem e as larvas, se forem fêmeas, ela vai ter uma proteína, essa proteína é produzida em excesso e acaba matando assim que a fêmea eclode, não mata os machos. Esse é um caso. Tem outros, por exemplo, que são feitos populações de machos estéreis, por exemplo. E aí vão fecundar a fêmea, o ovo é infértil. Também isso acontece, né, no Brasil e no mundo. Tem pesquisas a respeito, né, isso tem avançado com muita propriedade. Agora, cada ser nessa face da Terra, na face da Terra, tem algum objetivo, né? Então, o Aedes aegypti, como um mosquito, ele ficou condenado, e aí eu não sei nem se eu poderia dizer assim, mas enfim, ele ficou condenado a ser o transmissor do vírus da dengue. E não só da dengue, mas a gente vai poder falar sobre outras doenças também, né? Que ele é o vetor. Sim. Mas se não fosse, tem estudos que dizem assim, o Aedes aegypti existe na face da Terra para determinada situação? Todo ser vivo tem uma função ecológica específica, né? Muitos insetos, mas muitos insetos são presas para outros animais. Então, ele faz parte da cadeia alimentar de uma série de animais. Aves, por exemplo, répteis se alimentam, né? Anfíbios se alimentam das larvas, por exemplo. Então, eles têm sim uma função. É que no ambiente urbano houve um desequilíbrio. Tem muito poucos predadores naturais. Então, ocorreu a explosão, né? O crescimento desordenado dessas populações. Por que quando se fala, então, em Aedes aegypti, claro, fala-se mais da dengue, né, como um vírus, do que propriamente as outras doenças, como chikungunya, zika e febre amarela? É muito mais por causa dos dados epidemiológicos, né? Hoje sabemos que os casos de dengue explodiram, né, do final do ano para cá. Não que as outras doenças sejam negligenciadas, por favor. Temos que verificar, tomar cuidado com todas elas, seja zika, chikungunya, enfim, todas aquelas que o mosquito fêmea pode transmitir. Mas é que a dengue, em termos epidemiológicos, deu maior importância pela explosão de casos. Diante disso, acho que a gente já pode falar, claro, sobre a dengue, né, como um aspecto, como um aspecto de doença mesmo, né, assim, o que seria essa dengue, né, assim, para a gente entender esse vírus naquele momento em que o mosquito pica uma pessoa e aí vai fazer todo o estrago. Sim. A dengue, então, é a doença provocada pelo vírus da dengue. Então, a doença, como sintomatologia, você tem febres fortes, dores de cabeça, dores nas articulações, que são sintomas que, infelizmente, são muito comuns a outras doenças, né? Então, você tem que estudar, o médico tem que estudar uma sintomatologia geral, entender o que está acontecendo, fazer os exames para que possa definir se é realmente dengue ou não. Tem alguns sintomas que são mais característicos da dengue. Por exemplo, a dor no fundo dos olhos. Por exemplo, algumas manchas no corpo. São mais particulares da dengue. Mas, infelizmente, não é um método muito claro para você desenhar a sintomatologia, porque muitas vezes eu posso ter alguns sintomas e outros não. Você pode ter outros sintomas que eu tive, né? E não quer dizer necessariamente que você tenha que ter todos eles. Então, é só um médico que pode definir e avaliar com mais precisão esses detalhes. E quais seriam esses processos, né, da picada do mosquito até, de fato, se espalhar pelo corpo? Como que é existe algum estudo em relação a isso? Sim, claro, claro. A partir do momento que a pessoa ela é infectada, o vírus ele vai se espalhar
pelo corpo humano inteiro, né? E daí vai acometer alguns órgãos específicos, né? Então, quando a gente fala em dores intensas, né, é o sistema nervoso que está em ação. Quando a gente fala, por exemplo, da dengue hemorrágica, né, aí já afeta o sistema de coagulação sanguínea, né, que a pessoa elas tem muito sangramento, pode acontecer, por exemplo, nos olhos, né? Então, a dor está basicamente relacionada ao sistema nervoso, onde o vírus ele consegue se espalhar. Assim também com as demais doenças, chikungunya, a zika. Sim, todas elas, né, elas têm essa facilidade de dispersão no nosso organismo e aí encontra uma série de situações onde ela pode se desenvolver. Tá? Francisco, a gente vai fazer um rápido intervalo e aí, nesse momento, é o tempo de você dar uma olhada aí no seu quintal, como é que está a situação, justamente para que você possa fazer essa limpeza, iniciar essa limpeza. É rapidinho, dá tempo sim de você tirar a água e dar uma limpada lá. A gente já se vê até já. Estamos de volta com a Alesp em Pauta e no programa de hoje nós estamos falando sobre o mosquito Aedes aegypti e tudo aquilo que ele acarreta, o que ele traz, como por exemplo a dengue. Nós estamos recebendo aqui na Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo o biólogo, ao meu lado está aqui o Francisco Andrade. Francisco, acho que ainda não esgotou não aquele assunto da dengue já propriamente dita, né? O Francisco nos explicou o mosquito, o que seria o Aedes aegypti, né? As consequências dele na natureza, enfim. E aí a gente pode continuar essa discussão no sentido de entender como que é que ele causa de fato a dengue no nosso sistema, no sistema humano, né? E aí tem uma questão, né? Tempo de incubação, como é que funciona tudo isso? Sim, o tempo de incubação é variável, mas cerca de 2 a 3 dias, mais ou menos, é esse período. Depois desenvolvem todos os sintomas que nós já explicamos, né? A dor de cabeça intensa, fraqueza muscular, problemas na pele, por exemplo. E passando aí umas 2 semanas ou menos, pode ser que os sintomas regridam com o uso de medicação adequada, né? E a pessoa tem aí já anticorpos para esse subtipo. É bom esclarecer que no caso do vírus da dengue são 4 subtipos. Então a pessoa pode estar infectada com um subtipo, desenvolveu a doença e também os anticorpos para este subtipo. Mas ela fica suscetível a infecções pelos outros subtipos do vírus. É uma situação que, infelizmente, pode nos acometer, né? Sarou de um subtipo, pode ser que ele esteja infectado, né? Ele possa ser infectado por mais de um subtipo. E o Aedes aegypti, ele carrega todos os subtipos, então? Não necessariamente. Pode ser que a fêmea tenha só infectado, né, com um subtipo ou 2. Isso é muito variável, né? Em casos extremos, raros, ela consegue disseminar os 4 subtipos em uma picada só. Mas geralmente ela tem 1 ou 2 no corpo dela. Mas e onde ocorre a mutação desse subtipo no organismo humano? Não, já existem, né, no ambiente urbano, e a fêmea ela vai se infectar com um desses 4 ou mais de um, mas já existem, né? Então é de forma meio aleatória. Ela vai picar e depois ela pode transmitir aquilo que ela tiver no organismo dela, seja subtipo 1, 2 ou 3 ou 4. Quando o senhor fala sobre no sistema, né? Seria, por exemplo, na água, propriamente dita? Porque se ele está ali na água, né? Não. Isso já é dentro do organismo do bicho. Do bicho, né? tá. O vírus,
no ambiente natural, por exemplo, no ar, né, ele não sobrevive. Ele fica encapsulado, né, e aí, por exemplo, o vírus da gripe, né, a gente tem contato com pessoas, né, ou com ar que tenham esse vírus, e aí a gente acaba absorvendo pelas vias aéreas, respiratórias, por exemplo. Aí ele começa a deflagrar uma infecção. Mesma coisa é o vírus da dengue. Tá? O inseto, à medida que ele tem essa infecção, aí ele pode transmitir. Qual subtipo, não sabemos. Bom, a gente está aqui na Assembleia Legislativa, né? E aí a gente pode, de repente, mencionar tudo aquilo que os parlamentares têm feito, justamente chamada atenção em relação a isso também, que acho que é muito importante, tudo isso. E os parlamentares aqui da LESP têm chamado muita atenção da população, né? Sobre o tratamento, perdão, em casa, com cuidado à água, mas também importante o uso de produtos, né, para manter longe o mosquito das pessoas, do convívio ali humano, enfim. Nessa situação, a gente pode mencionar aqui também, por favor, Francisco, os diversos fármacos utilizados para distanciar esse inseto. O senhor, como um biólogo, um cientista, acho que pode mencionar isso para a gente também, né? No caso, tem sido estudada uma vacina, o Butantan está estudando uma vacina nesse exato momento. Já existe uma vacina, só para que você, nosso telespectador, a gente está gravando esse programa no finalzinho do mês de fevereiro, né? Inclusive, hoje já começa, assim, a vacinação em diversos municípios, poucos municípios ainda aqui no estado, mas já chegaram as vacinas, essas vacinas estão sendo distribuídas. Acho que é importante trazer uma reflexão sobre isso, né? O planeta está preocupado, o nosso país está preocupado, o nosso estado está preocupado com isso. Sim, com certeza. Então, voltando um pouco à sua questão, vamos falar de substâncias que nós podemos utilizar no corpo, repelentes, por exemplo, para que o mosquito fêmea não chegue até nós. Então, existem vários repelentes no mercado, né? Sempre fiquem atentos se existe autorização do Ministério da Saúde para o uso, né? E também na composição química. Então, por exemplo, os que contêm icaridina são um dos mais indicados. Tá? Outro DEET também é um outro princípio ativo que também pode ser indicado. Mas só isso não é suficiente. Eu tenho que observar as condições do rótulo. Por exemplo, se diz que eu tenho que passar a cada 4 horas, não adianta eu passar uma vez só por dia e achar que eu ficarei protegido o dia inteiro. Tem esse cuidado também, primeiro ponto. Segundo ponto, você bem lembrou, e está muito em pauta hoje em dia, é a questão da vacina. Né? Já tem vacinas disponíveis, né, no Brasil, né? Tem uma francesa que ainda não está no Brasil, mas é que ela usa um vírus atenuado que a gente fala. Toda vacina usa o vírus atenuado, enfraquecido, vamos dizer assim, para que possa ser inoculado em nós. E também com algum material genético do vírus que não vai causar a doença, para que nós possamos adquirir anticorpos para isso. É assim que a vacina funciona. Então, no caso da dengue, tem uma vacina francesa que usa um vírus atenuado da febre amarela. Tem a vacina japonesa, que já está em circulação no Brasil, que usa o vírus atenuado da dengue. E aí, com material genético dos 4 subtipos dentro desse vírus atenuado. Então, nós teremos contato aí, né, produziremos anticorpos para os 4 sorotipos da doença. E tem também a do Butantan, que usa 4 vírus atenuados, de cada sorotipo diferente, com material genético modificado para que não cause a doença. Então, assim, temos em vista aí, né, boas perspectivas com relação à vacinação. De repente, o telespectador, a telespectadora que está nos acompanhando agora vai tentar questionar o que seria um vírus atenuado. Boa pergunta. É aquele vírus que está enfraquecido. Eu uso, né, a capa proteica desse vírus, né, com algum material genético que não vá causar, desenvolver, não vai desencadear a doença. Então ele é inoculado
e aí faz com que a produção de anticorpos nossa aumente para combater essa invasão desse corpo estranho, que não vai causar a doença, mas vai nos ajudar a produzir os anticorpos para o combate da doença. E por que se usa, então, atenuado da febre amarela para a dengue? Por uma questão de facilidade, vamos dizer assim, da manipulação, né? Pode ser utilizado dessa forma, mas obviamente, quando você utiliza um vírus atenuado, né, do próprio vírus da dengue, você tem efeitos muito melhores. Mas não quer dizer que isso seja um impeditivo, por exemplo. Agora, essas vacinas, elas estão sendo bem estudadas há tempos já, né, Francisco? Isso vem sendo trabalhado ao longo do tempo. Já pelo menos desde de 2021, mais ou menos, se tem essas pesquisas sobre a vacina. É que o processo de liberação de uma vacina tem um tempo necessário para os testes clínicos, haja vista o processo de vacina da Covid, por exemplo, né? Que foi assim, em tempo recorde. Nunca a humanidade se juntou por um propósito tão nobre em tão pouco tempo. Os melhores laboratórios, os melhores cientistas do mundo se uniram para que pudesse produzir em tempo recorde, um ano e pouco, uma vacina para a Covid-19. Então, o mesmo caso, né, do vírus da dengue, na vacina, foram desenvolvidas vários testes para isso, né? O problema, um dos problemas que a gente observa com relação a isso é que existem 4 subtipos do vírus. Então, você tem que trabalhar com 4 situações distintas, que nem sempre, por exemplo, um subtipo 4 vai estar naquela população naquele momento. Então, os dados referentes à eficácia podem demorar um pouco, porque, por exemplo, no local que foi estudado, tem a predominância do subtipo 1 ou subtipo 2. Então, uma série de dificuldades que podem ser apresentadas, mas que foram muito bem trabalhadas, né? E hoje está aí em pauta. Então, em breve, tenhamos aí a vacina do Butantan, por exemplo, à disposição para o Brasil. E aí seria necessário também, nesse processo de vacinação, 1, 2, 3, várias doses? Sim, vai ser necessário, né, no momento das pesquisas, se não me engano, precisa pelo menos mais de uma dose para ocorrer a completa imunização contra a dengue. Tá? Isso está em estudos também, né? Pelo menos 2 doses serão necessárias no caso da vacina japonesa. Numa situação dessa, por exemplo, voltando só uma questão do mosquito, né? O Aedes aegypti, a pessoa pode ter a dengue e chikungunya junto ao mesmo tempo? Sim, sim. Pode ter. Dengue, chikungunya e zika, por exemplo, ao mesmo tempo, né? É uma situação rara, vamos considerar assim. Mas se o mosquito fêmea tiver infectado com os 3 vírus, ele pode sim inocular essa pessoa com esses 3 vírus e desencadear a doença. Certo. Então a gente passa novamente para a questão da vacina, né? Acho que existe toda uma esperança, obviamente, né, nessa questão da vacina. Acho que as pessoas já estão se preparando para receber essa vacina, há uma esperança. Numa questão dessa, além da vacina, tem sido estudado um outro medicamento? Não, que por enquanto, né, está em pauta mesmo é a vacina para isso, né? E dentro em breve, creio que em meses, já tenhamos aí a situação muito mais abrangente na vacinação em relação a locais com mais propensão a ter esses problemas, tá? Mas é a vacina que é o carro-chefe aí das pesquisas, né, desenvolvidas. Mesmo utilizando a vacina, é preciso tomar cuidado com o uso de outras substâncias, como, por exemplo, o próprio tópico? Repelente? Sim, né? Mas é uma questão muito importante que você levantou, né? Não é porque tem a vacina que nós vamos baixar a guarda, né? Esse cuidado tem que ser frequente, né? Existem doenças emergentes, por exemplo, maiaro, febre do Nilo, que esse mosquito pode transmitir, que ainda não foi muito bem estudado, mas estão em vias de acontecer, né? Por exemplo, uma disseminação.
Então, o cuidado, né, nas residências, em retirar os pontos de acúmulo de água, tem que ser constante, tem que ser constante. Tá? Todos os dias, né, e verificar com o poder público os locais onde possam ser feitos os controles contra o adulto, através da termonebulização, UBV, tem que ser constante. É uma situação onde nós já temos disseminado esse mosquito no nosso ambiente, né? E não tenhamos aí a pretensão de eliminá-los. Nós vamos conviver com ele por muito tempo. Então, cabe a nós, né, ações nesse sentido. A cada um de nós evitar que haja, né, esse acúmulo de água na nossa residência, no nosso ponto, né, no nosso comércio, na nossa empresa. Né, cada um tem que fazer a sua parte. Isso é muito bem lembrado, né, Francisco? Acho que a comunidade já ouviu muito, mas me parece que ainda não tem praticado com tanta regularidade. Haja vista se tivesse, nós talvez não estaríamos numa situação tão complexa, né, do que a gente tem acompanhado agora nos últimos dias, meses, enfim. Numa situação dessa, né, acho que fica essa ordem para o cidadão, né, para os donos de comércios, enfim, para que a gente se una de fato para ir de encontro, mas para lutar mesmo com esse mosquito. Sim, é uma situação que, como eu falei, vai perdurar, né? Pode ter a vacina, né? Tenhamos esperança de que os casos reduzam drasticamente com a imunização, em breve, né? Em breve, mas a gente não pode abaixar a guarda, né? O contato com esse mosquito vai ser constante, não tem outro jeito. Francisco, muito se falou agora, né, nas últimas semanas também, as pessoas apresentavam aspectos muito parecidos com a Covid-19, inclusive, né? E as pessoas acompanhando também a gente, o noticiário, a gente observava, eu não sei se eu estou com Covid ou se eu estou com dengue. Isso, de fato, tem preocupado também a sociedade. Tem, mas o melhor a fazer, teve os sintomas, procure um médico, né, de imediato. Porque quanto mais cedo você procurar, maiores serão as chances de cura, né, de uma medicação mais adequada, né, de uns cuidados mais adequados, quanto antes for essa procura, esses cuidados, né? Então, o médico é o mais adequado para verificar, diagnosticar qual a doença que está te acometendo, visto que os sintomas são muito parecidos, né? Digo mais, tem pessoas que são assintomáticas, por exemplo. Não percebem, né? E aí um belo dia acaba se acometendo, né, com alguns sintomas mais graves, né? Então sempre é bom buscar um médico nessas condições. E tem sido muito comum isso, assim, essa questão das pessoas assintomáticas ou não? A ciência tem observado isso e de que forma? Não é comum, não é comum. Mas são relatados casos assim, que a pessoa não tem o problema, né, mas tem o vírus. Tem o vírus. E aí ela pode, né, mais tarde ter algum problema nesse sentido. Numa situação dessa, que a pessoa tem um vírus ali, né, presente no sangue, então, suponhamos, né, que eu me machuquei, e me perdoem me colocar como exemplo aqui, sei lá, né, para a gente exemplificar a situação. Eu me machuquei, cortei, o meu sangue em contato com o sangue da outra pessoa, por exemplo, existe uma transmissão? Mas é muito raro, muito raro. A preocupação seria, por exemplo, se você tivesse, né, com o vírus, né, numa inoculação recente e vá doar sangue. Né? Nem sempre os testes podem detectar, né? Só depois que já tiver incubado, né? Mas essa é uma situação de risco. Tá? Mas que você tenha tido um corte e transmitir para uma outra pessoa, inexiste essa situação. E na parte de tratamento? Claro que você, como cientista, que como um biólogo, não é um médico, mas assim, acho que pode, inclusive, nos orientar isso, em relação a isso também, né? É bom que a pessoa fique isolada, não é? Não se tem nada que comprove o isolamento, porque a gente está aí, né, vivendo. Não, no caso da dengue,
né? É claro, ela precisa ter um afastamento médico, né, no trabalho, por exemplo, para que ela possa repousar melhor, né, e com a medicação que o médico prescreverá, ela se recuperar. Mas não é algo que seja altamente contagioso e que ela tenha que tomar essas precauções, né? É que é bom que ela possa se recuperar bem, né? O repouso é essencial, alimentação, né? Para que ela tenha aí sucesso na recuperação. Soro, por exemplo, bom, vai hidratar. Sim. Mas não se tem nenhuma coisa que comprove, isso é uma questão mais do corpo mesmo, né? A boa alimentação, né, a hidratação adequada, isso é um hábito que nós temos que ter sempre. Vai nos ajudar, né, uma série de prevenções. Mas o médico, né, é a pessoa mais adequada, é o profissional mais adequado a verificar para cada condição do paciente como será o tratamento. Qual a medicação correta, né, e adequada, em que dosagem, em que proporção você pode ser tratado. Ô Francisco, a gente está no estado de São Paulo, né? Aqui existem 645 municípios, mas a preocupação, por exemplo, com a dengue, ela é mundial. Acho que a gente pode falar sobre isso um pouquinho. Os países em que mais a dengue tem sido, as pessoas têm sido diagnosticadas, né, com a dengue? Claro, claro. Principalmente os países que tenha um clima tropical ou subtropical, onde a temperatura é adequada para isso. E, infelizmente, também naqueles países onde não tem um sistema de saúde tão avançado, tão abrangente assim, que tenham algumas condições sanitárias mais deficientes. Então, por exemplo, os locais onde tenha muito abandono, né, de imóveis, onde tem acúmulo de água, por exemplo, locais onde o sistema de saúde não alcança grande parte da população, por exemplo. Então, é mais fácil disseminar as doenças nessas situações. Aqui perto, muito perto da gente, né? Qual país a gente poderia exemplificar que tem tido uma preocupação também com a dengue? O Paraguai, por exemplo, né? Os países, né, mais norte, Equador, Venezuela, Colômbia, tem estudos, né, e tem casos muito expressivos da dengue. E aí, para a gente amarrando tudo, havíamos mencionado então, né, outras doenças como a chikungunya. O senhor já tinha falado algumas delas, mas acho que vale a pena a gente trazer de fato uma reflexão, porque mesmo que elas estejam mais quietas do que a dengue, é preciso ter uma ordem em relação a isso, né? Sim, claro, claro. Então, assim, uma vez que esse mosquito ele é transmissor de várias arboviroses são vírus transmitidos por artrópodes, no caso do inseto. Então, o cuidado tem que ser constante, né? Hoje se fala muito em dengue, por quê? Porque o número de casos explodiu, né? Tivemos aí períodos, vários dias, né, meses, com altas temperaturas. Tivemos períodos chuvosos intensos. Tudo contribuiu para que o mosquito se proliferasse de maneira muito acentuada, né? Então, eu insisto, esse cuidado tem que ser de todos, né? Hoje se fala de dengue. Pode ser que daqui a alguns meses ou alguns anos esteja mais sob controle, mas outras doenças possam emergir. No caso de Zika, ou chikungunya, ou maiaro, por exemplo. Então, o cuidado tem que ser constante. Esse vetor é que deve chamar mais a atenção para os casos que, porventura, possam surgir, possam se desencadear com mais intensidade. Exemplo disso pode ser dito, inclusive, a febre amarela, né? Sim. Que era uma coisa que estava tão tranquila, mas de repente aí volta exatamente. Voltar nos casos foi algo muito surpreendente, mas é como eu falei, todo cuidado é pouco e depende, né? Não vamos só jogar para o poder público, não. O poder público vai fazer a parte dele, mas cada um de nós tem que estar ciente disso, né? Se eu sei que eu posso ter criadouros de ovos na minha residência, eu estou tomando os cuidados. Todos os dias, praticamente, eu lavo e passo uma bucha nos pratos, né, onde tem os vasos, para que eu possa ter esse controle, né? E outros mais, né? Eu converso com as pessoas, com a vizinhança a respeito. Cada um de nós será um disseminador dessas informações.
Francisco, a gente está chegando quase no finalzinho, então, do nosso programa. Olhando para trás, sobre tudo aquilo que já conversamos, né? É claro que o senhor já nos trouxe aqui uma explanação incrível sobre todo esse assunto, passando, então, pelo entendimento do que é o mosquito Aedes aegypti, os estragos que ele faz, né? E aí reverberando na própria dengue, chikungunya, febre amarela, zika. Vamos trazer, então, amarrando todo esse assunto, uma mensagem ao nosso telespectador, à nossa telespectadora, por favor. Que sejam cuidadosos. Você é importante em todo o processo de prevenção, né, de eliminar os criadouros, de evitar que esse mosquito se reproduza. Né? Cada um de nós, seja no ambiente residencial, no ambiente comercial, seja num bairro, seja numa comunidade, tem que ser um disseminador de informações e, mais do que isso, tem que agir retirando todos os criadouros existentes e possíveis que você possa encontrar. Francisco Andrade é biólogo, então quero agradecer muito a presença, a participação do senhor aqui no Alesp em Pauta. Foi de rica sabedoria e enriqueceu muito. Tenho certeza que o nosso telespectador vai desligar a TV daqui a pouquinho e vai checar onde é que tem água parada ali ou não. E mais do que isso, gente, reforçando, não é só tirar a água não, tem que limpar ali, muito bem limpado. Eu que agradeço, foi um prazer e fico à disposição. Muito obrigado. E a você que esteve conosco durante a exibição deste programa, agradecemos a audiência, a sua companhia. A gente se encontra na programação da Rede Alesp.